Boa tarde, boa noite, pessoal. Falo boa tarde porque, por um compromisso meu, na terça-feira, estarei gravando o programa aqui na Is Rádio Podcast. O programa que vai ao ar amanhã. Então, vocês não percam, porque o programa está incrível. Hoje falaremos um pouquinho sobre limites, sobre empreendedorismo, sobre superação e sobre mudanças. Hoje eu tenho aqui no Descomplicando com Elas duas grandes amigas. Uma está um pouquinho atrasada, mas daqui a pouco ela chega. E a outra já está aqui comigo e junto com o Margá. Boa tarde, Margá. Boa tarde, minha querida. Tá tudo certo, Lê? Firmeza? Tudo perfeito. Então tá bom, aí sim. A gente vai continuar hoje gravando para amanhã. Isso, pra amanhã. Então, mas não é um hábito, eu gosto de fazer ao vivo. Então, amanhã vocês não percam, às 19h30. Não, terça-feira. É hoje. É hoje, É nós hoje. estamos Eu ao vivo. estou gravando. Você que tá gravando. Você vai estar vendo esse programa amanhã às 19h30. Mas eu já adianto para vocês que novas parcerias estão surgindo. E isso é muito importante. Todo o conteúdo dessas parcerias, que vão ser benéficas para vocês também, como aprendizado, estaremos trazendo para vocês. Então, para a gente já entrar num bate-papo descontraído e gostoso, eu peço que vocês possam aguardar a presença da nossa ilustre amiga Michele Peixoto, que deve estar um pouquinho atrasada com alguns probleminhas que ocorreram, mas a nossa querida amiga Alessandra dos Santos já está aqui. Ela, que tem um trabalho lindo com as mulheres também, e agora novas parcerias, novos ares, não é, Alê? Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alê. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Que tenhamos, né, um pedacinho de tarde agradável. De noite. De noite. Que estamos gravando. Isso. Amanhã é à noite. É então verdade. amanhã é o horário então normal. É noite, Como verdade, a gente improvisa, né? Porque Com a gente não tem certeza. muito hábito, então a gente vai improvisando e sai tudo perfeito, porque a gente faz com muito amor. Tá certo, é isso Não mesmo. é verdade? Com Você certeza. sabe que essa semana eu tive um encontro com um amigo, eu, por educação, né? Eu vou poupar o nome dele, mas ele me deu várias dicas de podcast. E uma delas, ele pediu para eu não falar mais da minha limitação, da qual eu acho que tenho na área da comunicação, porque todas as minhas formações das duas faculdades eu não tenho nenhuma em comunicação. Então, a gente sempre acha que tem que aprender com o outro, mas, na verdade, às vezes a gente tem alguns dons, e ele falou que eu tenho esse dom. Que não era mais para eu falar que eu tinha dificuldade com a comunicação. E pedir perdão para vocês, telespectadores, amigos e parentes e clientes, porque a gente dando o melhor, vocês vão receber o melhor. Então, ele falou assim, não peça mais desculpas. Faça porque você está fazendo bem feito. Eu falei assim, nossa, que bacana a dica de amigos, não é? E aí, a partir daquela hora, eu falei assim, não vou mais me desculpar. O trabalho está sendo bem feito, a gente estuda, né, Lê? Conversamos hoje a tarde inteira sobre o que nós iríamos fazer. E aí, é claro que o pessoal de casa vai ter o nosso melhor. É compromisso. Com toda certeza. Você agora vai falar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória. Se você ficar à vontade para falar de quando você começou, qual foi a sua experiência em RH, por que você fez o curso de perita, que eu também tenho, qual foi a finalidade de você encontrar. Por que eu pergunto isso para você, Alê? Porque as meninas que estão em casa, as mulheres e os homens também, porque agora é descomplicando com eles e com elas, então vocês podem estar curiosos para saber assim, qual foi o tipo de superação que a Alexandra, a Alessandra e a Michele Peixoto passaram para que hoje nós estivéssemos aqui, dando ainda um suporte para quem está em casa, dividindo as nossas histórias para multiplicar. Então, você também tem um propósito com você de instruir mulheres? Com toda certeza. E como funciona esse seu trabalho de tantos anos? Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho, quem acompanhou o nosso podcast anterior, né? O que eu vou falar é o retrato, aquilo que eu vivenciei também, né? Porque nós não podemos falar para as pessoas, faça,
se a gente também não vivenciou, não passou para poder, né, partilhar o que a gente vivenciou. Então, assim, eu comecei muito jovenzinha, com 15 anos, e assim, eu tinha uma sede muito grande por conhecimento, né? Tenho tias que faziam contabilidade e eu sempre tive uma paixão muito grande pela área administrativa. Então, assim, a princípio, na minha época, só tinha o magistério e a contabilidade. Então, eu decidi partir para a contabilidade. Mas antes disso, eu fui patrulheira, então fiz todo aquele estágio, né? O pessoal pensa que não tem valor, tem sim, gente. É preciso iniciar, né? É o primeiro passo. É o primeiro né? passo. Então, aprende muitas coisas, inclusive de ética, né? Sim, como com toda certeza. Entrar numa empresa, mudar a mentalidade de filho e aluno para um jovem que vai ter um patrão, uma patroa, um supervisor. Então, acaba fazendo um treinamento para que eles migrem, né, da cabecinha de aluno ou filho para um profissional da área. Então, eu também recomendo muito. Dei muito tempo aula nesse sentido para profissionalizar adolescentes e eu concordo plenamente com você. Você foi uma patrulheira. Isso, eu iniciei como patrulheira, né? E o meu primeiro trabalho foi na Invicta Máquinas para Madeira, né? Foi a minha primeira experiência e assim foi muito bom. Foi muito rico. E assim, como sempre muito curiosa, sempre querendo aprender, né? Eu falo que a Ariana é um serzinho que não para nunca, né? Então, assim, eu me identifico muito porque eu sou uma pessoa que estou em constante movimento e, a partir daí, com o conhecimento, com as coisas que você vai adquirindo, e aí a gente vai seguindo, né? Conforme vai tendo oportunidades, né? Trabalhei em alguns escritórios de contabilidade na cidade, e aí quem vai para o escritório contábil, as portas se abrem infinitamente. Por quê? Porque raro. Está escasso. Isso, Hoje, assim, a situação está bem diferenciada, mas assim eu vejo que existem as oportunidades de estágio, porque na minha época não tinha estágio. Então, você se formava e você tinha que bater de porta em porta e encarar pedindo uma oportunidade. Né? Hoje está diferente, Alê? Hoje está diferente, porque hoje você está estudando e você já tem os estágios, já faz parte do seu estudo fazer os estágios, que já vai te preparando, né? Tem órgãos, inclusive, para isso, né? Isso, por exemplo. CIE. Isso, então, quando eu fui para o ISCA, que eu me formei no ISCA, então lá nós tínhamos a pequena empresa, que era uma empresa que tinha para que fizesse uns estágios por lá, né? Olha. Só que eu já estava saindo, né? Eu fiz um curso de 5 anos, então eu fiz 4 anos de colégio técnico no Perches e mais 5 anos de faculdade. Então, grande parte da minha vida foi estudando. Sim. Então, assim, e as oportunidades vão surgindo e depende de cada um, né? Você não se acomodar com as coisas que vão surgindo na sua vida e você querer alcançar algo mais, né? Sim. Então, assim, para mim, eu sempre tive essa gana pelo conhecimento. Por isso que eu sempre disse que você não pode ficar estagnado. Por quê? Porque se você se fecha uma porta, abre uma janela logo ali à frente. Se você estiver pronto, você terá oportunidades, né? Então, o que aconteceu foi isso. Então, eu trabalhei muitos anos nessa área administrativa. O contador ele pode passar por várias áreas dentro de uma empresa. Exato. Né? Então, o contador pode ser administrador, ele pode ser economista, ele pode ser o contador, financeiro e advogado. Com uma especialização que ele fizer, nós também podemos exercer. Né? Então, na área fiscal. Na área fiscal, que é a área tributária. Então, assim, a contabilidade ela vai desde o nascimento da empresa e ela galga por todos os setores que ali existem, né? Que é desde do nascimento da empresa até o falecimento da empresa, quando uma empresa acaba quebrando, né? Então, o contador é o primeiro que chega e o último que vai embora dessa empresa. Você acabou de desmistificar uma parte que eu não conhecia. Gratidão pela informação, porque como eu tenho sempre muita dificuldade com números, eu jamais iria para umas ciências exatas, jamais. Agora eu tive uma vontade de entender um pouquinho mais, porque é tão importante a parte econômica, fiscal e contábil,
que você falou, nossa, é mesmo, é desde o nascimento, quando hoje nós abrimos o MEI, Sim. eu preciso de um contador. Exatamente. E aí até a morte, o falecimento dessa empresa. Exatamente. Porque ainda ficam taxas para serem pagas, né? Exatamente. Até que você não baixa essa empresa, ela existe como uma oportunidade como o MEI. Tem muita gente que abriu o MEI, abriu e esqueceu do MEI. Gente, vocês estão devendo. E assim, a Receita Federal é um órgão que ele não tem... Que incrível. Não tem como que eu posso dizer? Não negociação, caduca, tem que pagar. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter um bem penhorado, você não vai nem saber por quê. Então, é preciso andar corretamente. E se você tem um MEI perdido lá, verifique como que está a situação dele, porque é uma empresa. Independente do tamanho dela, você foi lá, você abriu um CNPJ, então você precisa... Exatamente. Se você não quiser mais ficar com essa empresa, você precisa providenciar a baixa dessa empresa, regularizar tudo que ficou pendente e assim você vai seguir seu caminho. Olha, eu acho fantástico o podcast, principalmente o meu. Sou fã do meu programa, porque olha isso, nós trouxemos um assunto e agora já está indo para um outro assunto que eu gostaria até que você voltasse um dia para dar essas dicas de parte financeira para quem é um pequeno empreendedor, porque tudo isso faz parte da nossa tranquilidade emocional. Sim. Então, o meu podcast ele tem uma linha que vai para a linha de cura emocional, tratamentos emocionais, traumas e tudo mais, mas isso é um grande trauma. Uma pessoa que vai ter um bem penhorado e não sabe o porquê, ela precisa ser informada. Então, eu gosto desses temas e te convido a vir um outro dia para a gente falar somente sobre os passos que um microempreendedor precisa conhecer e ter para poder abrir um MEI, uma pequena empresa, uma loja, qualquer coisa. Convidada. Ai, obrigada, Lê. Convidada, Perfeito. porque essa parte financeira é muito importante. Fiscal, contábil e financeira é muito importante. Sim. Eu fui num treinamento semana passada e me disseram que um dos grandes motivos pela qual a empresa fecha nos 3 primeiros anos, isso até MEI, é por conta de não saber fazer um fluxo de caixa. Gestão. Aí eu falei, nossa, um fluxo de caixa dá para ensinar no nosso encontro de mulheres. Pegar uma tarde, um café delas e fazermos essa apresentação. Olha, vocês vão fazer assim, assim, assim. Comece controlando o seu orçamento doméstico. Aí você vai poder passar esse conhecimento para o seu MEI. É isso mesmo? É isso mesmo. E, principalmente, gente, o MEI é uma pessoa jurídica. Você é uma pessoa física. Então, essa mistura de verbas que tem da parte jurídica com a parte física, que você, ser humano, é um ser físico e a empresa é jurídica, então isso gera muitas quebras de empresa. Porque... Desculpa, pode falar, Lê. Então, e gera muita quebra, por quê? Porque é um recurso, você imagina lá, tenho dinheiro na empresa, aí eu vou gastando. Então, tá sobrando. Você acha que está sobrando um dinheiro, porque você não está fazendo um controle financeiro. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa acha que ela eu tenho essa reserva, eu vou guardar dinheiro, ela faz uma poupança, mas ela não pagou os impostos que a empresa deve. Você entendeu? Então, assim, ela está achando que ela está ganhando lá na frente, só que ela não está administrando corretamente, porque precisamos separar as coisas, né? Então, as despesas da sua casa é da Alexandra, pessoa física. As despesas da empresa, ela tem que ser totalmente separada. Você precisa viver com um Prolabore, que é um valor que foi determinado para você vivenciar aqueles 30 dias no mês. Agora, se toda semana você quiser tirar um dinheiro, hoje eu vou para uma balada, semana que vem eu tenho um jantar. Quando chegar no final do mês, o que será da sua empresa? E então você sugere que tenhamos 2 contas. Sim. Ou uma poupança e uma conta corrente. Para separar. Exatamente. E o Prolabore, você poderia falar um pouquinho mais, é um salário que eu recebo da minha própria empresa. Exatamente isso. E esse Prolabore, eu posso avaliar ele de que forma? É 30% do que a minha empresa fatura? Como funciona para a dona de casa? Nós vamos voltar, viu, gente? Tenha um pouquinho de paciência, provavelmente para o começo de setembro eu me comprometo. Você se compromete, Ale? Sim, com certeza. A trazer esse assunto, porque eu achei muito pertinente. Até gostei. Sim. Não sou financeira, mas gostei de aprender, de levar esse conhecimento para elas. Então, Ale, Ale, sobre o Prolabore, como que eu quero ganhar
eu quero ganhar 50 mil. Minha Então. empresa não pode pagar isso. Como eu defino? Olha, Então, 50 mil em Alê. Dá pra gente guardar um dinheirinho para ir para Cancún, hein? E como dá. Mas é o seguinte, Ale, ó, não adianta a gente fantasiar. A vida Tá. é feita de realidade e, para isso, existem padrões. Um exemplo, você precisa ter faturamento, você precisa ter controle quais são as despesas, os custos para você operar. Então, isso depende de empresa para empresa, você entendeu? Porque você tem os funcionários. Como funciona a sua empresa? Quais são as despesas que você tem? Você tem as despesas fixas, né? Porque independente de vender, de fazer chuva, sol, por exemplo, energia elétrica, água, o aluguel, se você pagar. Então, assim, depende de uma empresa de uma para outra. Porque se uma ela tem um prédio próprio, ela não precisa pagar aluguel, vai sobrar um pouco mais de recurso. Entendi. As pessoas que já têm um aluguel, ela já vai ter que reduzir essa questão. E no início, muitas empresas às vezes acabam trabalhando, e principalmente quem é um microempreendedor individual, ele acaba não tendo renda, porque até que as coisas comecem a girar, os primeiros meses, você, de repente, não consegue tirar um Prolabore. Você entendeu? Entendi. Porque, assim, eu também sou empreendedora, eu sei como é. Se você não tiver um recurso para manter essa empresa girando nos primeiros meses, você vai ter que dar o seu sangue para que ela aconteça. Você entendeu? Entendi. Principalmente, né, aqui no Brasil, que nós não temos o hábito de fazer todo aquele projeto que é feito, todo um levantamento para você estudar o mercado. Tem um nome no momento, eu acabei me esquecendo aqui é um plano de negócios. Sim. Você precisa de um plano de negócios para conhecer seus concorrentes, para saber se na sua localização comporta aquela empresa que você quer abrir. Então, tem vários parâmetros para que a gente tenha uma empresa de sucesso. E como aqui nós temos o hábito de dar cara para bater e depois ver resultado, então, às vezes, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Um pouco mais. Mas é bom sempre lembrar, porque nós podemos pôr esse treinamento lá na nossa parceria, nós podemos instruir, mas também tem Sebrae, Senac, empresas que já trazem esses tipos de assessoria e treinamento. Sim. Então, gente, ouça a palavra de uma especialista. Não abra nada sem antes, principalmente, aprender algumas coisas básicas. Exatamente. E são básicas para a própria sanidade mental, para não me procurar depois para fazer terapia, porque está com a pressão alta, contas a pagar, para não fazer acupuntura, tem que primeiro planejar. É isso? Exatamente isso. Então, nós podemos até pensar nisso, né? Com toda Montar certeza. um treinamento para pequenas empreendedoras. Sim. Porque quem já é grande, já tem os órgãos que acolhem esses grandes empresários. Mas, às vezes, a dona de casa que pinta um guardanapo, que faz uma panqueca, que faz uma unha, ela tem o MEI e ela não sabe como organizar a própria conta do MEI e da pessoa física. Então, essas pessoas a gente poderia acolher lá, né? No nosso Perfeito. encontro. Com certeza. E você me disse que é empreendedora. Vamos deixar o assunto de finanças para setembro? Vamos voltar um pouquinho ao nosso assunto. Você disse que agora é uma empreendedora. Sim. Eu sempre conheci a Lê como uma gerente de recursos humanos. Ou você já foi diretora? Não. Só gerenciou? Gerenciei. Como foi essa transição? Conta um pouquinho para gente. Então, essa paixão por essa questão de coisas diferentes, né, de vivenciar momentos diferentes, eu sempre tive um pezinho na moda, né? Eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de trabalhos manuais. Ver, você está lindíssima. Obrigada, Lê. Eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Então, eu tive uma oportunidade, né, de fazer um curso pelo Senai, que foi um curso de costura industrial. Então, assim, vou voltar um pouquinho. A minha avó, né, quem me conhece, sabe que eu sou muito família, eu perdi a minha avó há mais ou menos uns 12 anos atrás. E, assim, por mais que eu estivesse sempre com ela, foi bem difícil para mim essa transição. E aí, querendo ou não, a depressão veio e eu precisei fazer alguma coisa para amenizar essa situação. E aí surgiu... Exatamente. Ao invés de ficar na cama, sofrendo, lamentando, um luto, você falou, não tem como retroceder, então eu vou adiante. Vou buscar alguma coisa para ajudar a completar essa situação, né? E aí, com essa oportunidade que eu tive, né, de fazer um curso de costura industrial,
eu me apaixonei. Assim, antes eu nunca tinha pregado um botão, nada desse tipo, porque a minha avó vida pregava, era... né? A avó pregava. Ah, eu queria ter conhecido essa avó. Ah, avózinha. A avó fazia de tudo, Fazia. você não tinha que fazer nada, teve que aprender. Tive que aprender. Então, o que aconteceu? Por isso que eu falo que, independente da área que você trabalha, sempre tem oportunidades à sua volta, né? Então, assim, eu fui fazer esse curso. E, na época, eu trabalhava no escritório contábil, e aí eu pedi para o meu chefe me deixar o horário de almoço, eu tinha 2 horas de almoço, eu falava para ele assim, olha, eu compenso esse horário de almoço, eu fico sem horário de almoço, mas eu vou fazer esse curso. E foi um curso bem extenso. E ele concordou, eu entrava mais cedo e saía para fazer o curso, e deu tudo certo. E, assim, a minha professora falou, um beijo para ela, a Márcia Mônica, foi minha primeira professora do Senai. E daí ela falou, Ale, você tem o dom da costura. Ela falou assim, ó, mesmo você não sabendo, você descobriu um dom. Porque aí foi, assim, paixão avassaladora. E eu nunca mais deixei de costurar. E aí eu fui me aprimorando, sabe? Faz um curso aqui, outro curso ali. E aí veio pandemia, né? Passado alguns anos, veio pandemia. E eu comecei a trabalhar, eu falei assim, ó, vai chegar um tempo que eu vou estar mais madura, vai cansar um pouco essa área administrativa, quero fazer outras coisas. Então, foi algo que eu já fui, assim, meio que planejando, até preparando, mentalmente, né? Exatamente, para fazer essa Porque transição. é muito diferente você estar nas ciências exatas e passar para humanas. Sim. Né? Mexer com pessoas e não mais com números. Isso, e é uma área, Lê, que desgasta muito mentalmente falando, Sim. né? Porque, assim, é uma área, quando eu falo para as pessoas que é uma área que exige muito da gente, o pessoal às vezes acha que não é tanto. Mas o que acontece numa área contábil e tributária? Eu trabalhava, eu fazia cálculo dos impostos que as empresas tinham que recolher para os estados, municipal, federal. Então, o que acontecia? Você não podia errar. Porque você... A responsabilidade era toda sua. Porque, assim, você faz o cálculo em cima do faturamento que a empresa teve. Se você recolher errado, a multa que essa empresa recolhe, você vai trabalhar o resto do ano e você não vai pagar. Lembrando que na época que você entrou jovem, não haviam os programas de computadores, né, os sistemas, que teoricamente hoje só precisa da sua supervisão. Exatamente. Porque eles acabam calculando tudo sozinho. Então você tinha papel. Manual. Tudo manual. E só cabeça. Escrituração, eu sou da época dos livros fiscais que feito com as canetas tinteiros à mão. Com folha numerada. Você entendeu? Então, assim, e querendo ou não, isso me fez ser uma pessoa bem rígida. Por quê? Porque você trabalha numa área que é muita exigência, muita responsabilidade. Não poderia nem sorrir, porque estava tensa com os números, né, Ale? Então, o pessoal falava assim para mim, ai, Ale, você é muito séria. Os meus alunos falavam assim, ai, dona, a senhora é muito certinha. Por quê? Porque aquela postura sempre, né, firme, séria, fechada. E também depois fui para o financeiro e fui gerente administrativa. Então, assim, você trabalha com recursos de empresa, você não pode estar toda hora os funcionários acessando aquele espaço. Porque, às vezes, você está contando dinheiro, você não tem condições de estar guardando. E, infelizmente, quando você trabalha com o patrimônio do outro, é preciso toda a cautela possível. O dobro, né? Exatamente. Porque se é seu, a gente sabe o que fazer, mas o do outro é uma responsabilidade dupla. Isso. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, que quem me vê fora da área profissional fala, Lê, você não parece a mesma pessoa. Mas é porque realmente a gente tem que vestir, né, as máscaras para poder vivenciar aquilo. Inclusive, eu tive uma aluna que ela, assim, você falando da matemática, né, que a maioria das pessoas falam que tem dificuldade com a matemática. E eu falava assim para os meus alunos, eu falo assim, olha... Ah, tá. Eu falo assim para eles, né? Eu sempre falava assim para eles. Falei, gente, vocês precisam ter um pouquinho de amor pela matemática. Por quê? Eu citei um exemplo muito simples. Você trabalha o mês todo, você não sabe fazer contas. Você vai ao supermercado, você leva R$100, você só gastou 20, a pessoa te devolve troco errado. Então, você perdeu aquele dinheiro.
E aí uma aluna falou para mim, me encontrou depois de muito tempo, ela falou assim, ai, professora, nunca esqueço do seu exemplo. Eu fui trabalhar numa padaria, como era difícil, eu ficava atenta para não voltar a troco errado, porque senão descontaria do meu salário. Olha. Então, é algo que, querendo ou não, isso nós vamos levar para a vida toda. Não tem como fugir disso. Não tem né? como sair da matemática. Não tem como sair. A gente em algum utiliza... momento da vida a gente vai usar. Nem que seja para fazer uma comida. Exatamente. Quantos copos de água eu coloco num copo de arroz? Exatamente Medida, isso. 1/4, 2/4, 3/4 de sal, Então, não tem como fugir. Exatamente. Eu sempre tive problemas mesmo com a matemática, mas eu sempre entendi a importância. Tanto que eu fui meio traumatizada, porque uma professora me chamou de burra na matemática, acho que na primeira, segunda série, e aquilo ficou aí. O que não era verdade acabou ficando. Sim. Virando verdade. E eu não soube lidar, porque eu não era psicanalista ainda, Sim. então a gente vai se curando. Porém, eu consegui reverter isso daí nos meus filhos. Um filho meu é engenheiro mecânico e o outro é ótimo em matemática. Porque o meu medo, o meu trauma, eu não deixei transparecer. Inclusive, eu falava para eles assim, filho, a maior dificuldade da mamãe foi estar na sala de aula, querer perguntar e ter vergonha e não perguntar por medo de chamar a mamãe de burra mais uma vez. Então, eu ficava quieta, vinha uma outra matéria que precisava da anterior, e aí virou uma bola de neve. É só Deus no milagre. Porém, eles não, filho, tem dúvida? Pergunta e resolva aquela pergunta. E aí, se você vai adiante. Então, você tem total razão, e eu acho que você marcou muitas vidas desmistificando a matemática. Não tenha medo. Sim. Faça ela uma aliada da sua vida, porque vai ser para a vida toda. Exatamente. Então, Ale, assim, e fui galgando nesse sentido, né, de administradora, de financeira, e eu não quis partir para a contabilidade em si, porque eu já tinha vivenciado ela, e eu preferi seguir financeiro, administrativo, e no final foi RH. E, assim, no RH, eu abracei realmente as pessoas, e eu sempre fui muito amorosa. Quem me conhece tem o sobrinho, as crianças, a família em si, tias. Eu sou muito família. E o RH, para mim, gente, sempre foi muito importante. Por quê? Porque eu sempre fui justa. Se a empresa deve para o funcionário 10 centavos, na época que eu contava, né, que eu fazia o pagamento tudo em dinheiro, 10 centavos é do funcionário. Mas os 10 centavos que era da empresa, também era da empresa. Então, eu sempre falei isso. O bom pagador, ele paga uma vez só. O mau pagador, ele vai pagar a vida inteira. A vida toda. Inclusive, algumas empresas que antigamente tinham Caixa 2, eles acabavam pagando valores muito mais altos por conta dos fiscais que vinham fazer vistas grossas. Uhum. Então, era chamado bola, né? Para meio que não ser denunciado. Então, ele não pagava a taxa que era para o país, né? Os impostos, mas acabava pagando 2 vezes. É que nem você falou. Mal pagador paga, às vezes, 2, 3 vezes a mais. Porque, na verdade, o que acontece? Você pode acontecer de você receber a visita de um fiscal corrupto, ou não. Você se livrou dele naquele momento, e numa próxima vez você vai encontrar uma pessoa que ela vai cumprir o papel dela. Você entendeu? Então, assim... E você já deu tantos valores para o outro que era corrupto, uma hora você vai ter que pagar. Exatamente. Porque, como você disse, quem deve para o governo, a dívida não caduca nunca. E eles não têm pressa. Uma hora você vai precisar fazer um inventário, uma hora você vai precisar alguma coisa, e você vai bater na porta deles, né? Exatamente. Você vai ter que dividir, parcelar, mas vai ter que pagar. Exatamente. Então, Ale, o que aconteceu? E com essa parte de humanas, quando, um pouco antes de vir pandemia, eu estava um pouco desgastada e eu resolvi parar com essa área administrativa. Eu acho assim, gente, falei, foi bom até aqui, mas chegou o momento de eu viver novas experiências, né? Fechou um ciclo. E aí eu fui trabalhar com acessórios femininos, bolsas, calçados. Eu sou proprietária do Ateliê Mulher Brasileira, muitas pessoas conhecem. E depois, com a pandemia, meu pai teve alguns problemas de saúde, e aquela questão abre, fecha, abre, né? O espaço era alocado. Eu achei melhor fechar e cuidar do pai. E
viver uma nova fase para retomar depois. É uma marca registrada, o Ateliê Mulher Brasileira, sim. Certinha. Bem que os seus alunos falam, professora, como você é certinha? Sim. É uma marca registrada. Uma marca... Ninguém pode usar esse nome. Exatamente. Que é um outro detalhe que a gente também pode trazer para vocês. Aí vocês me perguntam por que eu tenho tanto conhecimento, né? Porque eu não sou mais da área financeira. Porque eu também tive o prazer de começar em um setor e eu vendia as minhas férias. Eu trabalhei 19 anos no SESI. E eu vendia as minhas férias para o SESI para poder ir cobrir as férias de uma outra pessoa num outro setor. Então, mesmo eu não gostando, eu passei pela contábil para aprender. Perfeito. E eu lembro que a marca registrada é um controle que você tem que ter, porque, por exemplo, Ateliê Mulher Brasileira. Sim. Ninguém pode utilizar. Ou mulher brasileira também. Coca-Cola. Eu já vi uma loja aqui em Limeira uma vez, estava escrito na Avenida Campinas, Coca-Cola, o nome da loja. Ela teve que trocar, porque alguém denunciou, e muito provavelmente ela tenha sido multada. Ela colocou Coca-Chá. Com a mesma letra escrito da Coca, mas não pode usar Ateliê Mulher Brasileira e nem Coca-Cola. Exatamente. E assim os outros nomes conhecidos também. Sim. E você registrou, então é sua marca. Isso. Na verdade, o que aconteceu? Para vocês verem que mesmo mesmo eu tendo conhecimento, quando eu trabalhava, eu não tinha condições de acompanhar tudo, porque, na verdade, às vezes a gente precisa de uma prestação de serviço. Sim. E essa marca, ela tem 11 anos. Ela é bem, né? Não é um tradicional bebezinho, já. né? Só que o que aconteceu? A pessoa registrou errado. Era Ateliê Mulher Brasileira, ela comeu mulher, ela registrou Ateliê Brasileira. Entendi. Aí o que aconteceu? Quando eu fui me dar conta de que a coisa não era bem assim, paguei tudo certinho, eu precisei ir até o INPI, fui para São Paulo, daí eu fui verificar de perto, daí fazer todas as alterações. Conseguiu? E agora eu consegui. Só que assim, tá finalizando esse processo. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, outras pessoas também quiseram a marca. Só que a prioridade é minha pelo tempo de casa, né? Como eu fui a primeira a registrar, então a prioridade é minha. Entendi. Então agora ela está na justiça aí, porque já tem gente brigando, que já acho que já também, está né? com algumas coisas por aí. Mas eu creio em Deus que sim. Se pela justiça, por tantas coisas que eu já passei por conta dessa marca, é para ser. Então estou aí aguardando a finalização. E assim, os calçados que eu trabalhava eram calçados todos registrados com a marca, era tudo Ateliê Mulher Brasileira, as bolsas também, porque eu sempre fui uma apaixonada, né, mulher, né, que mulher que não gosta de bolsa, né? Então, eu trabalhei, né, tive assim a oportunidade de trabalhar quase 2 anos, né, com mulheres. E eu montei esse ateliê no Ouro Verde. E era um espaço tão aconchegante que as pessoas chegavam lá, elas não queriam ir embora mais. Elas falavam, Lê, o que tem nesse espaço? Que a gente chega aqui, a gente não quer mais ir embora. E assim, foi muito interessante, porque chegavam várias mulheres. Então, assim, elas começavam a contar a vida para mim. E falava de uma coisa e falava de outro assunto, e eu acolhendo. Então, assim, não era o espaço para venda, porque eu não estava ali para vender, o propósito era outro. E quando eu menos esperava, elas vendia, sim, entendeu? Então, assim, foram várias pessoas que eu conheci, várias pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar. Então, assim, foi assim um amor tão grande, sabe, que foi um acolhimento até para mim, né? Que eu não posso ser mãe, né? Podemos falar um momento sobre isso. Para mim foi algo assim bem difícil de lidar, mas eu vejo que Deus me deu essas maternidades de uma outra forma, porque todo mundo fala, Lê, você é tão mãezona, né? Todo mundo que chega, né, e fala assim para mim, você é muito mãezona. Então, assim, esse amor, esse carinho que transborda. Então, eu utilizo para ajudar essas mulheres. Em redes sociais, muitas vezes, madrugadas, às vezes eu estava com insônia, eu estava sem dormir, e via pessoas desesperadas naqueles momentos de crise, que estavam passando por algum problema, e eu falava com essas pessoas. Entendi. E eu acolhia essas pessoas. E orientava né, a procurar, né, uma ajuda psicológica. Então, assim, foi algo que brotou de uma forma que eu jamais imaginava. Eu acho que já era. É que você estava numa empresa, numa postura, numa máscara,
uma carreira que precisava mais do mental. Sim. E aí você foi fazendo a transição naturalmente porque você foi indo para o seu dom, que é o acolhimento, que é o humano, que é o cuidar, que é o se dedicar. E isso passa, como que fala? Pelos poros. Não, pelos poros. Exala pelos poros, dá para sentir quem está perto de você. Então foi uma transição muito boa e eu acho que quem teve você na área financeira teve como bênção. Agora ela é nossa, não vai voltar. Vai voltar? Não, né, Ale? Eu presto serviço ainda 2 vezes na semana, mas assim, eu já deixei os outros dias livres porque assim, eu quero trilhar um novo caminho. Eu sei que como eu, muitas pessoas precisam, né, de uma oportunidade, de um aconchego, de ser ouvidas, né? Então, assim, o Ateliê Mulher Brasileira não surgiu em vão. Esse nome, eu nunca imaginei. Eu falei assim, gente, imagina que esse nome ele não vai ser registrado, né? E aí, quando eu fui verificar, não estava. Mas, assim, o Mulher Brasileira veio nesse sentido, da força que a mulher tem, né? Aquela mulher que tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que muitas vezes mãe solo, tem que ser boa mãe, boa profissional, porque a sociedade cobra, porque a empresa cobra, todo mundo cobra, a Mulher Maravilha, né? Que nós não somos, né? Mas a sociedade nos cobra. Que sim, somos. Porque se você está solteira, porque você está solteira, porque se você está noiva, quando você vai casar, porque você casou, quando você vai ser mãe, você não vai ser mãe, porque... Então, assim, são porquês infinitos, né? E isso torna as pessoas cada vez mais deprimidas, porque fica aquela pressão, né, de você ter que ser aquela perfeição. E onde está escrito que nós temos que vivenciar tudo isso? Não, de jeito nenhum. Né? Então, assim, e esse trabalho veio nesse sentido, sabe, de acolher. A minha mãe mesmo, minha mãe não tinha tido oportunidade de estudar. Então, para mim, gente, foi um orgulho incentivar minha mãe a fazer uma escola depois, sabe, ajudar de adulto. E você, como professora, tudo isso já foi mais que natural. Podia até tirar algumas dúvidas da mãe, né? Sim, sim. Nesse a gente acolhimento. Sempre acolhendo, mas assim, no sentido, Ale, de falar assim, olha, vá, você é capaz, você merece, sabe? Ah, não, eu não sei, eu sou analfabeta. Não, a senhora não é, porque a minha mãe sabia ler. Minha mãe lia tudo, mas a dificuldade dela era com a escrita, né? Então, assim, o incentivo... Muito bom. Linda história. Eu falo que o nosso podcast é para você que está em casa. E ele é acolhedor, ele transforma vidas, ele conta histórias que emocionam, que inspiram. E aí a gente acaba descobrindo que a gente tem alguns dons. Eu também fiz uma transição e hoje eu estou nessa área mais de saúde emocional e mental. E se você me perguntasse hoje, Lê, como eu poderia iniciar uma nova era da minha área, da minha área educacional? Eu falaria para você, faça psicanálise. Porque essas mulheres que você estava acolhendo de um lado, eu do outro, e agora a gente se uniu para acolher todas elas juntas, eu tenho certeza que você já faria o acolhimento e o direcionamento. Certo. Porque são mulheres que confiam muito no que você fala. Se você tiver o conhecimento, você vai fechar assim o diagnóstico e influenciar essas pessoas de maneira dentro da psicanálise, da psicologia, porque você, teoricamente, é uma psicanalista. Né? Quando a gente tem esse papel de acolhimento, você é seu. Né? Porque nem eu disse, quem teve a ler dentro das empresas, das organizações, teve. Quem não teve, não terá mais. E vem novidade aí. Muitas parcerias, muitas capacitações. Muitos convites. A Lê vai fazer comigo o treinamento com a Kedma, com a Grazi Félix e o João Paulo Bachega. É um curso de comunicação para que a gente possa melhorar, sempre melhorar, né, Ale? Com certeza. E agora temos uma notícia que é o vínculo que está sendo criado através de encontros nossos de amigos, né? Sim. Minha amiga, você minha amiga, apareceu essa oportunidade. Dentro de tudo isso, como você se sente acolhendo mais uma área para você dominar e aplicar? Então,
muito lisonjeada, né? Eu vejo assim que quando eu falo para as pessoas que o seu momento vai chegar, não tenha pressa, esteja preparado, né? Porque as coisas vão acontecer. E assim, no podcast passado, né? Eu sou a mulher lá que falando de amor, né? Ele perguntou quem será essa pessoa falando de amor. Pelo nome já chamou atenção, era ela. Esse canal faz tempo que ele está parado, que é algo que eu gostaria de trabalhar e que eu vou trabalhar, né? Olha, falando, sim, para falar disso, do amor, de tudo que fazemos com amor. Então, falando de amor, não é sobre o amor homem e mulher, é o amor em todos os aspectos da vida. O que te move nesse mundo? O que te faz, que faz seu coração bater mais forte, né? Então, assim, por conta da timidez, por conta dessa falta desse preparo, toda essa migração, eu falei, esse momento vai chegar. Então, não tenha pressa. Eu vou me preparar e vou esperar. Exatamente sem pressa. Isso, sem pressa. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Então, assim, fui convidada, né, pela Michele Pacheco para ser Michele Peixoto para ser representante da Expo Noivas, né? E onde aconteceu esse encontro entre você e a Michele? No seu casamento, olha lá, gente. Como as conexões são... Quando são verdadeiras, elas acontecem. Sim, e tudo brota, né, sim. Ale? Eu gosto de falar porque, do mesmo jeito que foi no casamento, também poderia ter sido nos nossos encontros de mulheres. Com certeza. E a Michele, ela parou de ir por um tempo, mas agora ela voltou. E ela não te encontrou no último porque ela tinha um compromisso. Mas já era para ocorrer essa parceria. Porque foi um encontro e ela já te chamou para ser... a nova representante comercial da Expo Noivas, que estará fazendo 10 anos e vai ser celebrada e comemorada no evento que ocorrerá dia 18 de outubro, né, Ale? Lá É uma chácara, né? Na Araucária. Na Araucária. Isso, ali do lado do Gran. De alto... Um dos lugares mais lindos que ela já fez festa Sim. ali. E aí, em comemoração aos 10 anos. Isso. E ela também deveria estar aqui. Agora ela mandou uma mensagem, agora eu não posso ouvir porque ela mandou áudio, mas eu acredito e peço, em nome da Michele, desculpas, porque todo mundo estava esperando o trio e ficamos só nós duas. Mas, com certeza, a Michele deve estar pedindo desculpa ou dando alguma justificativa plausível, porque a Michele é uma pessoa responsável. Sim. Jamais deixaria de estar aqui conosco numa noite como essa de terça-feira. Então, peço desculpas em nome da minha amiga Michele, para você que está em casa, e vamos chamá-la novamente, porque o encontro é em outubro, então ainda dá tempo da Michele vir falar sobre a Expo Noivas. Ale, agora eu gostaria de abordar você em qual questão? Em todas essas partes que você já passou, desses setores, dessa transformação, desses cursos, dessas vivências, né? Porque, como você disse, se você não vivenciou, você não tem como falar com conhecimento de causa. Mas você literalmente vivenciou todas as áreas. Sim. Hoje você se encontra muito mais feliz e plena na área que você está entrando agora, como representante comercial, como acolhedora de mulheres, na parte, inclusive, artesanal, porque se o Ateliê Mulher Brasileira trabalha com artes, você poderia muito bem abrir de novo o seu ateliê com vários tipos de cultura, né? Um artesanato com cultura. O que mais te faz sorrir e os seus olhinhos brilharem dessas áreas que você tem entrado agora? Olha, Lê, o que me motiva agora a cada dia é tornar a vida de uma mulher um pouco melhor, sabe? Partilhar. Eu acho que, para mim, hoje a vida é mais sobre ser do que ter, sabe? Porque todos nós precisamos do dinheiro para sobreviver, né? Mas eu vejo que essa troca, né, de passar um pouco do meu conhecimento para aquela que está com dificuldade em algumas áreas, para mim hoje está muito mais valoroso.
Você entendeu? Então, assim, eu tenho aí algumas parcerias em relação ao Ateliê Mulher Brasileira. Eu creio que em breve ele estará de volta. Então, penso num projeto, né, para poder acolher diversos tipos de artes aí que as pessoas possam ter como uma renda, você entendeu? Porque, assim, tenho lá várias máquinas de costura industriais que estão lá guardadinhas à disposição. E tenho 5 máquinas de costura em casa. Então, assim, o ateliê ele vem com força total. Ele está assim, adormecido, passando, né, por um período de transformação, mas é uma força muito grande. Eu quero transformar um espaço na Casa da Mulher Brasileira. E é um espaço que vai acolher mulheres, né? E todas nós temos algo a ensinar. E ninguém sabe tudo que não tem o que aprender, né? Verdade. Eu costumo dizer isso. Então, assim, essa troca, esse calor humano não tem preço. Não tem Ele preço. tem valor. É verdade. Né? Então, e quanto mais o tempo passa, com a maturidade que hoje eu digo que eu tenho, é muito mais gostoso o fato de você saber que você pode dividir para que o seu amor, o seu conhecimento, ele possa ser multiplicado. Uma das coisas que eu tenho mais gostado na vida, e graças a Deus é possível pôr isso em prática, e agora, vendo que tem tantos grupos de mulheres sendo criados ou sendo novamente reinaugurados como o seu, e tem um que vem com força total, inclusive é por isso que a gente está aqui gravando o podcast hoje, porque iremos em turma para o evento do Escola de Mulheres. Exatamente. Que ocorre amanhã com a Cassi. Cassi, um beijo. Sou fã do seu projeto. Faz parte dos meus sonhos também, porque um dia, 7 anos atrás, esse projeto começou a engatinhar. Hoje o projeto dela eu vejo... Que coisa linda. Acolhe mulheres, prepara mulheres. E eu gosto disso quando você vê que o outro está fazendo muito parecido com o que você faz e tem público para todo mundo. Com certeza. Nos nossos encontros, você é uma das convidadas, a Cássia também já foi convidada. Uhum. O que ocorre? Sempre tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. Aí me perguntaram um dia, uma outra profissional perguntou, você não tem ciúmes? Ela faz a mesma coisa? Não, não tem, porque ela trabalha num bairro, eu trabalho no outro. Quem gosta da minha energia vai me procurar, quem gosta da sua energia vai te procurar. E isso a gente vai multiplicando que nem formiguinha, sabe, um Com trabalho. certeza. E amanhã estaremos todas lá no encontro da Cassi. Por quê? É um encontro de mulheres que eu até, inclusive, mudei o horário, o dia dos nossos cafés. Dos nossos cafés, para que a gente não entrasse em atrito com o evento dela. Isso não é maravilhoso, Alê? É perfeito. Você trabalha com mulheres, eu trabalho com mulheres, mas é como você falou, o dinheiro, ele é importantíssimo. Mas você poder servir e agradar um número de mulheres no meu entorno, no seu entorno, isso é fantástico. Isso eu acho que é muito mais do que qualquer tipo de trabalho que rende um valor, né? Um preço muito mais alto, porque tem valor. Com toda certeza. E você falando disso, Alê, não te interrompendo, veio agora a resposta que você tinha me perguntado. Eu fui agente de pastoral da sobriedade. Quem não conhece, trabalha com dependência química, dependência emocional, dependência em todos os sentidos da vida. E eu me encontrei um dia que eu saí de madrugada para levar sopra para essas pessoas de rua. Nossa. Então, assim, quando eu ajoelhei, que eu abracei uma pessoa na rua de madrugada, eu falei, Senhor, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Sabe, estender a mão para levantar aqueles que não, de alguma forma, perderam o motivo de estar aqui, perderam a oportunidade de estar numa vida confortável, de uma vida, né, decente diante da sociedade. Digna, né? Digna, porque eles estão sem a própria dignidade. E nós precisamos entender que eles são pessoas doentes, que a depressão é uma doença, a dependência química é uma doença. Então, assim, as famílias têm dificuldade, muitas vezes, de acolher essas pessoas. Né? Entra mais no julgamento. O que eu errei? Por que não deu certo? Um filho deu, o outro não deu. E aí você percebe que
não há necessidade. Exatamente. Né? Não há necessidade, porque existe realmente tratamento, pessoas que ajudam, que acolhem. Exatamente. Então, você se sentiu importante para um grupo de pessoas. Exatamente. Porque, assim, você está lá, Lê, para fazer a diferença e não é o ser melhor. Você é melhor quando você se coloca no lugar do outro. Entendi. Porque, para falar, eu já vivenciei isso, já faltou pão na minha casa, Não. eu já tive um alcoolismo na minha família, eu já vivenciei um pai agredindo alguém. Então, eu costumo dizer que quando a alma do ser humano ela é ferida, essa é a dor mais difícil de ser curada. É verdade. Porque quando essa dor é chegada... Quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. Então, às vezes, a vivência ela vem através do quê? De você ter situações que você vivenciou e nem sempre esteve presente naquele momento. Sim. Gente, olha... Vou apresentar a nossa amiga. Eu sabia que tinha alguma coisa de imprevisto, porque ela é uma pessoa responsável. Ela acabou de chegar aqui. Eu não vou deixar ela sair dessa sala sem falar oi para vocês. Michele, seja bem-vinda. Deve estar suada, correndo, cansada, porque alguma coisa aconteceu. Boa noite. Boa tarde, mas é boa noite, porque a gente vai ao ar amanhã. Fique à vontade, a gente começou o assunto, já falou um pouquinho da Expo Noivas. Vamos falando em acolhimento, né? Vamos acolher a nossa amiga que chegou um pouquinho mais tarde. Seja bem-vinda, Mi. Muito obrigada. Não podia deixar de participar do programa da Alexandra com essa personalidade incrível, admiradora que eu tenho. E que eu admiro muito o trabalho de vocês, não poderia deixar de estar aqui nesse momento. É amizade. Isso é amizade de verdade. Tem uma aguinha, já chegou no último momento. Ela vai beber uma aguinha, se reestabilizar, porque subiu, está esbaforida. Linda, como sempre. Mas eu te dou 2 minutinhos para você respirar e entrar no nosso assunto. Sabe o que... Aí eu e a Lê vamos bater nesse papinho informal até você se integrar do que estamos falando. A gente estava falando de fazer as coisas com amor, Mi. Sem fazer com amor, você vai ter um resultado. Só que o seu resultado pode ser comprometido. Então, a gente estava falando sobre coisas que têm valor e não preço. Amizade, parceria, doação, né, Ale? Com certeza. E o que você acha que esse encontro que nós temos, ele é sempre bom porque a gente faz com amor? É igual aquela brincadeira que tinha das bolachas traquinas, né? Traquinas não, tostines. Ela é boa porque é fresquinha, é barata porque é fresquinho, ou é fresquinha porque vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinha porque vende mais? Essa parceria de doação, ela ocorre porque a gente doa de verdade, faz tudo com amor, ou é porque a gente coloca muito valor afetivo nisso e aí é devolvido para a gente como uma oportunidade agora das duas serem parceiras, das 3, né? Sim. Eu também estou dentro, mas das 3, essa conexão, como foi criada? Fala um pouquinho para a gente, Mi. O que te fez confiar nessa mulher num único dia, numa única tarde? Exatamente. Foi a conexão que nós tivemos de conhecimento, conhecer um pouquinho do trabalho dela, de ver o quanto ela é comprometida com o que faz, com tudo que coloca a mão. Então, foi essa oportunidade de eu trouxe ela junto conosco. Uma tarde. Que eu acredito muito ser aí uma parceria aí de sucesso para nós e todas. E pro resto da vida, porque é o que eu disse. Quem teve a Ale nas organizações teve. Quem não teve, não tem mais, porque agora ela é nossa. Exatamente. Não vem mais tentar fazer salário de 10 mil para você, 15 mil, você não vai mais. Tá é daqui certo. para outro lado da moeda. Tá feliz, Ale? Muito feliz, muito. Já está se preparando para vender a nossa Expo Noivas? Sim, já estou negociando com algumas pessoas, já estou em contato, né? Aí, aguardando aí, né? Exatamente. O importante é dizer que a Expo Noivas tem um diferencial. Ela tem bastante benefícios em estar participando. Não é um evento só voltado para o setor de casamentos, e sim para todos os setores de festas. Para quem quer organizar um casamento,
Um aniversário, uma confraternização, uma formatura. Então, nós recebemos bastante diretores de escolas, empresários, para fazer uma confraternização. Você encontra todos os trabalhos, produtos e fornecedores, empresas para todos os tipos de eventos. Tá? A Expo Noivas esse ano está fazendo a 34ª edição, são 10 anos de Expo Noivas, então uma história muito grande. Nós estamos com um site, tá? Estou lançando aqui em primeira mão nosso site. Que bacana. Expo Noivas Tem como colocar Limeira. na nossa tela, meu querido? O site não tem como. exponoivaslimeira.com.br. Lá dentro da Expo Noivas você vai encontrar um guia de indicação de fornecedores. Então, para quem quiser estar lá junto nesse guia, nos procure. E também vai estar todos os expositores que estiverem conosco na Expo Noivas. Então, é um guia. Eu recebo muitos pedidos de indicação de fornecedores. E, voltado para isso, eu criei, então, um guia dentro do site da Expo Noivas. Para ficar mais claro, eu não tenho muitas relações com o casamento, a não ser a terapia. Porém, se você precisar de uma acupunturista, como eu sou uma parceira de negócios da Mi, você vai entrar lá e vai procurar. Quero uma acupunturista, uma terapeuta que cuida de casal. A Michele, meu nome vai estar lá. Então, é uma procura muito mais rápida. Eu tenho dentro do site, que agora é novidade, uma lista. Eu quero uma pessoa que faz fotografia. Eu entro lá, você tem os melhores. Exatamente. 4, 5, 10, quantas Exatos. pessoas estiverem com você na Expo Noivas. A intenção é cadastrar todos os fornecedores de Limeira e região, buscando ter um guia realmente bem completo para que quem queira organizar, seja um aniversário ou um casamento, você encontre ali de uma forma mais ampla, fácil, que você entrando em contato. Então, você vai entrar no setor de beleza, estética, clínica, você vai achar a Alexandra Dalfré, porque é da terapia, tem a acupuntura, tem a desintoxicação. Então, isso você encontra ali porque entra dentro das clínicas. E você vai ter decoração, floricultura, carros de aluguel, fotógrafos, filmagem, alianças, convites, viagens, espaço para aluguel, salões de festas, fazendas. Então, você encontra tudo ali. Que bacana. Então, você que está em casa não pode perder a oportunidade de alavancar a sua empresa. Estávamos falando sobre pequenos empreendedores. Exatamente. Então, vamos deixar o pequeno para o lado e vamos virar médio e grande. Essa é a sacada, é essa chance que você dá para todo mundo que está em casa, Michele. Exatamente. E eu trouxe algo novo, por isso que eu atrasei um pouquinho. Vim porque eu estava finalizando. Nós vamos vir com um evento que vai realmente balançar a Limeira. Tá? Então, logo vocês vão ter novidades. Só eu vou precisar de acupuntura hoje. Um spoiler aqui. Vai ser voltado para os empresários, para empreendedores, para fornecedores. Então, vai ser um network ótimo. Então, um encontro que vai realmente fazer divulgar o trabalho, conquistar novos clientes. E é uma roda de negócio incrível. Então, acabei de sair da reunião, vim correndo para cá. Vai caber o meu cafezinho, aquele encontro de mulheres que inspiram o negócio, aquele encontro. Com certeza. Vai nos caber, porque a gente estava falando disso. É de empresas para as empresas. A gente estava falando exatamente isso antes de você chegar, porque a gente estava falando que amanhã estaremos nós três lá no encontro da Cassi. E, teoricamente, se fosse ver, ela seria concorrente minha e da Ale e agora sua. Você também vai trabalhar com empreendedorismo, né? Com mulheres empreendedoras. Na verdade, o meu é aberto aos empresários, a todos, sem segmentar, voltados para todos, para que eles querem fazer negócios. Legal. Tá? Então, estaremos lá. Mas não encaramos a Cassi como uma concorrente. Não, na verdade, então, isso acaba ampliando, né? Para que todas as mulheres conheçam um trabalho aqui, um trabalho lá, e elas sejam acolhidas de forma profissional. Exatamente. A Escola das Mulheres, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho delas. Elas vêm para fazer um acolhimento com as mulheres necessitadas. Então, é um encontro onde tem vários fornecedores, mas vem para acolher. Então, não é só preparar, capacitar. Preparar, capacitar e acolher, né? Pessoas que Por estão isso que ali. Estaremos lá, né? Com toda Cassi, certeza. conte com a gente amanhã.
E com certeza ela pode contar comigo também, uma pessoa incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer. E no curso que o João chega, a Grazi Félix estava aqui, né? Então fizemos Nós a faremos arte. o próximo. Com certeza, é incrível. Para mim foi assim realmente um divisor de águas ali participar com eles. A arte de falar em público é incrível. E já está fechado, viu, gente? Para setembro não tem mais vaga. Quase que a minha querida Alê ficou fora. Mas está dentro. Mas para outubro, mande mensagem. Pode me ligar no 19991231700, que eu já passo o contato deles, porque provavelmente é abrir e fechar a turma de outubro também. Não estou falando isso como comissionada, não. Estou indicando uma coisa que eu tenho visto, que eu iria na turma da Michele, não consegui porque fechou em 24 horas, o nosso fechou em 48, provavelmente de outubro seja na mesma proporção. Então, não é papo furado, é conteúdo que vale a pena. Michele já fez, não pode contar. Não, vai ser bom para nós, assim, né, Mi? É incrível, eu indico todo mundo a fazer. Você tira medos, você tira dúvidas, e é incrível, tem que fazer. Eu indico todo mundo, todos os profissionais, fornecedores, quem trabalha com venda, a realizar esse curso de arte sem falar em público, que é perfeito. Bom, então você não vai mais dar dicas mesmo do seu novo projeto. Vamos ter que aguardar a próxima edição do podcast Descomplicando com Elas. Vamos, porque aí nós vamos descomplicar tudo. Você viu, Alê? Chega atrasada, entra e ainda não conta pra gente o que é a surpresa. Mas como a gente está em volta... Vamos acolher e esperar, né? Que eu já estou ansiosa. Sim. Então agora, como já está assim nos últimos minutinhos, já até passou, eu gostaria muito de falar dos meus patrocinadores rapidamente, depois já vamos para as considerações finais. Carinas Tour, viagens com preço bom, justo, embarque em Piracicaba, Limeira, Leme, Iracemápolis. O telefone da Carinas Tour é o 19-988561431. O arroba dela é carinas.tour. Game Over, um bar delicioso que tem um rock pop maravilhoso e dia de rock mesmo, para quem gosta. Pizza do Blues Bar. Esqueci o nome do nosso do Moisés. Quem comeu a pizza do Moisés precisa ir lá na Game Over. Reserva pelo telefone 19-997-14-7241. Arroba dela é GameOver_Rock. Medic Mais, que estava aqui na nossa tela agora mesmo. Ela tem clínica médica e odontológica. O telefone deles é 19-99628-6768. O arroba é medicmais.limeira SP. E lembrando que eles agora têm também implantes dentários. Jaque Bronze, minha querida amiga Jaque Bronze, que a gente vai fazer aí um trabalho juntas. Não deixem de pegar aquela vitamina D, porque não é só marquinha, é saúde. E ela tem tanto a máquina como o sol, que agora resolveu voltar, né? Fazer as nossas marquinhas da autoestima, viu, gente? E lá ela fala que é um espaço terapêutico também. Todo mundo chega triste e sai sorrindo. 19-99693-0042. O arroba dela é o Jaque Bronze Natural Limeira. E sem contar o Espaço Ter a Vida e a Jovilela. Jovilela é a professora de Pilates. Ela atende tanto personal, então o arroba dela é jo.le.lá. E o Espaço Ter a Vida, que é o meu. Se você não conhece, semana que vem você conhece. Eu falo mais do meu espaço, mas são muito acolhimentos que existem lá. Tanto na parte de acolhimento de mulheres, os encontros também faz essa parte, como a parte de reeducação familiar, psicoeducação parental, casamento, inclusive adolescentes e crianças. E a acupuntura. Quem fez não deixa de fazer nunca mais. Então, vamos para os nossos finalmente, encerrando, mas já com promessa de voltar para contar novos projetos. Adoro novidade, né, Alê? Sim. E claro que a gente já está envolvida. Não sei o que, mas a gente já está. Não é? Fale, então, meu amor, qual a dica que você deixa para quem está em casa, que nos assistiu, que se inspirou com a sua história de vida e toda a sua transformação profissional. Dê uma mensagem de boa noite
de semana abençoada e de prosperidade para quem está em casa. Lê, por favor. Sim, eu desejo uma excelente semana, uma boa noite para vocês. E é preciso acreditar, pessoal. Tenha fé, acredite no seu potencial. Você pode, você ainda não sabe disso, mas lá dentro de você tem uma sementinha adormecida. Então, venha para cá que nós vamos ajudar vocês a aflorar isso. Se Tá? prepare, porque a oportunidade vai chegar e você já vai estar capacitada, preparada. Michele. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Adoro estar aqui junto com vocês. E fica aqui meu convite para o dia 18 de outubro, no Espaço Araucária. Dia 17, né? 17 de outubro, isso. Dia 17 de outubro, no Espaço Araucária. Expo Noivas e Festas. Todos os segmentos de festas. Quem quiser expor, ainda temos 40% dos espaços vagos, tá? Importante que marque já a sua presença, para não ficar sem, que nem aconteceu no último evento. Rapidinho esgotou os espaços e vale a pena. São 10 anos de Expo Noivas e para quem quer divulgar, fazer a sua propaganda e conquistar novos clientes, fechar novos contratos, venha para a Expo Noivas, que você vai ter Resultado privilégio ali de estar positivo, participando. com certeza. Muito, muito. É muitos contratos fechados, um evento beneficente com entrada gratuita. E muito bem organizado. Eu participo há anos e eu posso dizer que do crachá ao atendimento, aos seguranças, é incrível a organização. Parabéns. Obrigada. Seja bem-vinda à família Expo Noivas, Alê. Muito obrigada. Vai ser de muita Mi, soma. pela oportunidade, né, pela confiança. E obrigada às duas por terem aceitado. Vamos voltar outras vezes. Com certeza a casa está sempre aberta. Is Rádio Podcast agradece o conteúdo de vocês porque ajuda no nosso crescimento. E fica o link no YouTube. Então, se você não assistiu, perdeu metade, a Michele vai ter que assistir para ver o que a gente falou de mal dela no programa inicial antes dela chegar. É só entrar no YouTube, no link, ele fica lá e você pode assistir quantas vezes. Não precisa olhar para a gente, não. Põe no rádio, vai ouvindo, vai lavando a louça, vai fazendo alguma coisa em casa, mas não perca, assistam e compartilhe. Isso ajuda muito. Não é sobre valor, não é sobre dinheiro ou salário, nem sobre números do Facebook, ou do Instagram, do YouTube. É sobre saber que nosso trabalho está sendo relevante e está sendo acolhido por vocês. Um beijo, obrigada, Beijo. meninas. Até a Obrigada. próxima terça-feira, se Deus quiser.